Olá! Bom dia, família, bom dia, crianças, bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial, pois nós daremos início à nossa leitura com o livro Uma História pelo Meio. Aqui contém histórias interligadas, nas quais nos farão pensar, refletir sobre a importância da natureza, a importância da preservação do meio ambiente. Vamos ver a primeira parte, então? Vamos ver e vamos ouvir? Vamos? No começo da história, quando Roseli nasceu, o mundo já ia a meio. Ninguém mais se lembrava como é que as coisas tinham começado. E para falar a verdade, ninguém tinha muito tempo para se preocupar com essas coisas assim de começo. E quem não pensa no começo, também não pensa no fim. Mas isso já é uma outra história. A própria Roseli, por exemplo, quando deu pela coisa, estava em um mundo cheio de carros, fábricas e até mesmo na sua família já havia um irmão mais velho. Nunca alguém tinha perguntado a opinião dela sobre carros, fábricas e irmãos mais velhos. E, bem da verdade, ela nem sempre conseguia pensar direito nessas coisas, formar opinião, sempre tanta coisa para fazer. E depois ela dizia baixinho: para que pensar tanto, se ninguém vai querer saber do meu pensamento? Agora, por exemplo, agora era uma hora boa para Roseli pensar no mundo. Tudo sossegado, nada de urgente para fazer. Antônio, o tal irmão mais velho, lá longe, brincando com suas bolas de gude. No entanto, Roseli não estava pensando no mundo. Roseli estava lendo um livro. Um livro emprestado do irmão. Um livro meio difícil, mas Roseli já tinha conseguido ler algumas páginas. É aí que nossa história começa. Roseli, no meio do livro, no meio do mundo, recebeu uma visita, mas, distraída, nem percebeu. Será que nossa história começa aí mesmo? Será que já não começou antes, naquelas páginas em branco com quem todas as histórias de todos os livros começam? Bem, mas isso já é outra história. É a história das páginas em branco. Vamos dizer que a nossa história comece assim. Era uma vez um vendedor de passarinhos que chegou perto da Roseli enquanto ela lia um livro e disse: você quer comprar um passarinho, Roseli? Vamos dizer que o desenho completo é Roseli embaixo de uma árvore lendo um livro. E perto dela está o vendedor de passarinhos falando com ela. E ao longe aparece Antônio. E na árvore tem uma lagartinha. Mais ou menos isso. E assim a história continua. A história do passarinho que estava sendo vendido. Era uma vez um passarinho marronzinho. Seu nome era Cururu. Surupira, Tirapora, Anu, Paíra ou qualquer outro nome que quisesse inventar para ele. É Saipeçu. Não é, é um coleira real. Lá no norte chamam isso de cumuaçu e dizem que dá sorte. O passarinho voou, ignorante de nortes e suís, assus e reais, sortes ou azares. Ele voava atento. Um inseto, mutum ou cigarrinha, e ele parava no ar. Ele é gostoso.
e pum! Depois arranjava um inseto no bico, a jeito de poder engolir, e lá se ia o mutum. Cigarrinha, lagarta ou pulgão, gargatinha abaixo. O passarinho tinha um endereço: mundo. Mais precisamente, uma parte do mundo que ficava perto de um restinho de floresta e que tinha, além de floresta, um sítio com uma horta e um dono do sítio. O dono do sítio plantava chuchu, mamão e laranja e ficava olhando o céu para ver se vinha chuva. Ele não reparava no passarinho, que por sua vez também não reparava nele. Um plantava, outro voava. Ambos comiam e namoravam. Nenhum e nem outro prestava atenção ao fato de que só tinha inseto porque tinha fruta, e que só tinha fruta porque tinha quem comesse o inseto. O dono do sítio prestava atenção na chuva, no boi do vizinho e no calo da mão. O passarinho prestava atenção nos insetos, no sol e na chuva e em gavião. Eita história! A história do dono do sítio perto de onde o passarinho morava. Doutor Euclides, João Gomes, irmão de João Gomes, da família dos Gomes, lá de Piraí. Ernesto Soares, seu Alfredo ou Alemão, como é mais conhecido. Seu Amadeu, Astério, Coronel Astério, ao seu dispor. Que nome terá o dono do sítio? Sabe-se lá. O caso é que o dono do sítio tinha o sítio e um montão de preocupações. 2 vezes 4, 8, mais 15, 23, menos 30, não dá. 2 vezes 4, 8, mais 15, mais e mais e mais. As preocupações do dono do sítio eram todas com a conta de somar, que ficava sempre mais curta do que a conta de diminuir. O dono do sítio calcava a ponta do lápis no papel de embrulho cheio de números. 2 vezes 4. Olha que passarinho bonitinho lá fora. Não chateia, seu pai. Não chateia, menino. Passarinho? 10 vezes 20, 200. No dia seguinte, às 10 cada uma, às R$10 cada uma, qualquer criança na saída da escola, na pracinha ou na porta de casa comprava do dono do sítio cururus pintadinhos, surupiras, tiraporas, inhaguás e jaúns. Eu quero aquelezinho, eu quero aquele outro. Depois de muitos dias de eu quero aquelezinho, a chuva voltou molhando tudo. Molhava a terra da rua e as bolas de gude dos meninos. As gaiolas da taquara passaram a contar com um jornal à guisa de teto, e dentro delas, terés de topete, curis de peito branco e dedéus, mansinhos, comiam alpiche e paravam o canto esperando o sol. No sítio também chovia e a ponta do lápis molhava pela água que vinha do céu. Corria que era uma beleza no papel de embrulho. As contas agora eram limpas, compridas, redondas. O dono do sítio estava feliz. Só não estava mais feliz porque havia começado uma praga nos mamões. Um
insetinho de nome esquisito, a escora roseliana, da família dos testonius africanos. Ou será que Robilis ferocis soa melhor? Entrava no caule do mamoeiro e só saía quando a planta já estava quase morta. Um horror. A história que tinha dentro do livro que a Roseli estava lendo. O livro que Roseli estava lendo era um livro de histórias sobre a nossa época. Roseli já tinha lido uma porção de páginas e agora, para descansar um pouco a vista, tentava lembrar como era mesmo o livro no começo. Primeiro vinham umas páginas em branco. Depois tinha uma história de um passarinho bonitinho. Roseli lembrou. Era uma vez um passarinho chamado pingo-sangue, que morava num lugar do mundo onde havia uma floresta, uma horta e vários insetos muito gostosos. O passarinho pulava nos galhos das árvores e cantava pium, pium. Ele tinha um ninho, e ninho de pium-sangue é muito bonito, todo feito de folhinhas macias. E aí, os pium-sanguinhos, filhos do pium-sangue... Pium-sangue, pium-sangue, que nome lindo, suspirou Roseli. Depois, vindo a história de um moço que era dono da horta do pium-sangue, que ficava fazendo contas que nunca davam certo e que deixavam ele furioso. Até que um dia ele começou a vender passarinhos e ganhou muito dinheiro. Mas aí deu praga na fazenda dele, e ele gastou todo o dinheiro que ele tinha conseguido comprando remédio para matar a praga. E aí? E aí é que o pium-sangue falou. Bom dia, Roseli. Você quer voar comigo? Enquanto Roseli voa, vamos ver a história de Antônio, o irmão mais velho. Antônio era o irmão mais velho, muito responsável. Toda vez que a mãe mandava, Antônio tomava conta de Roseli. Quando a mãe não mandava, Antônio falava, caiu para você, e saía para brincar com os outros garotos. Quando a mãe insistia muito, Antônio ia até a sua estante de livros, procurava um com bastante gravuras e emprestava para a irmã. Só assim que ela fica um pouco quieta, pensava ele. Naquela tarde de domingo, Roseli estava lendo um dos livros de Antônio e Antônio estava treinando um novo toque de efeito nas bolas de gude, aproveitando o chão molhado da chuva da véspera. Quando a nossa história começou e o vendedor de passarinhos perguntou: Você quer comprar um passarinho, Roseli? Antônio, que estava lá por perto, se lembrou do livro que havia emprestado para a irmã. O livro falava de cadeia alimentar entre outros seres vivos e dava como exemplo o passarinho, o inseto e a fruta. Falava de lucros excessivos dos donos de fábricas e de prejuízos que eram pagos por pessoas que nada lucravam com as fábricas.
Falava do equilíbrio ecológico entre os animais, os vegetais e os minerais. O livro era meio chato. Antônio lembrou disso, tudo ao olhar para a irmã que lia lá longe e ver que perto dela tinha um cara com uma gaiola de passarinhos. Então, Antônio resolveu botar em prática o que tinha aprendido no livro. Chegou perto do vendedor de passarinhos e disse: "Esse passarinho aí que o senhor está vendendo, aposto que é um pium. E ele é do mundo, não é seu. Solta ele. Eu quero que ele fique solto para comer inseto, para o inseto não comer o mamão, para o mamão não ficar mais caro no supermercado por causa do preço do inseticida e da lixívia negra. Mesmo porque, se o passarinho é de todo mundo, o que é que o senhor está fazendo com ele na gaiola? O senhor está roubando ele das outras pessoas. O senhor é um ladrão de passarinhos. Pega, ladrão! Pega, ladrão!" Não que o vendedor de passarinhos tivesse entendido alguma coisa dessa mistura de mamão, lixívia negra e ladrão. Aliás, Antônio também não tinha. Ele decorava ao ler o livro as palavras lixívia negra e gostava de ficar repetindo: lixívia negra, lixívia negra, lixívia negra, com cara de mistério. Mas o que o vendedor entendeu? E bem é que, com um menino atrevido e uma menina distraída, Roseli continuava voando nas asas do seu pium-sangue. Ela não ia conseguir vender passarinho nenhum. E já indo embora, quando escutou a vozinha de Roseli: a história de Roseli, que acabou ficando no final da história. As árvores seguram o solo, impedindo que a terra fértil corra para os rios em enxurrada. Roseli tinha esfregado os olhinhos cansados de ler. Ficou pensando no pium-sangue e nos lugares onde ele passeava. Árvores pequenininhas e de folhas nervosas, árvores grandonas e de voz grossas ao vento, outras tão retas e duras que mais pareciam desenhos para Antônio. Árvores e passarinhos dançavam em sua cabeça. E suas folhas, ao apodrecerem, criam o humus, adubo, vegetal rico em nitrogênio. Roseli ficou pensando nas árvores onde os pium-sangue pousavam e faziam ninhos cheios de pium-sanguinho, e onde nitrogênios ainda pequenininhos iam se esconder. Roseli ficou pensando se ela fosse uma árvore. Uma Cássia Roseli, uma Roseli dos Andes. E passarinho? Que tal ser um passarinho? No livro diz que passarinho come inseto nocivo. O que será nocivo? Deve ser um bicho cheio de noço. Roseli olhou para o livro para ver se via alguma figura de nocivo. Agora Roseli fingia que era uma lagartinha daquelas peludas que Antônio vivia dizendo para não chegar perto do que queimava. Lagartinha se mexe muito devagar e Roseli foi ficando paradinha. Lagartinha quase não tem olhinho e Roseli foi fechando os seus... Fechando. Roseli voltou para a floresta. Aliás, para a floresta, não.
para uma horta que fica perto da floresta. E reque, reque, reque daqui, e reque, reque dali. Roseli já tinha comido um pouco de chuchu e agora estava olhando com apetite para o mamoeiro. De repente, uma lembrança ruim. E se aparecer algum passarinho? O mamoeiro é alto. E se aparecer algum passarinho enquanto eu estiver no meio do caminho? Babau, lagartinha, babau, lagartinha. Roseli ficou paradinha para escutar se vinha algum passarinho. Não vinha. E Roseli comeu 3 mamões e já estava começando a ficar gorda demais. E foi nesse ponto que Roseli ouviu uma voz falando alto, uma voz que dizia: pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Nossa, é a voz do Antônio. Roseli abriu os olhinhos assustada. Como é que Antônio tinha descoberto o roubo dos mamões? Nossa, um pium-sangue. Ainda bem que estava na gaiola, senão babau lagartinha. Mas Antônio continuava falando, cada vez mais bravo. E Roseli, que não gostava de briga, resolveu aproveitar o tempo e escrever nas páginas em branco no fim do livro a sua história da lagartinha para não esquecer. O senhor que está aí, com o passarinho na gaiola, bem que podia me ajudar a fazer com meu lápis de cor um pium-sanguinho, cumprimentando uma lagartinha, hein? Antônio ficou fulo com a interrupção e logo em um aumentar a briga e botar a irmã no meio. Onde já se viu escrever em livro? Mas o vendedor fez um pium-sangue com lápis de cor. E quem nesta hora olhasse bem de longe os 3 personagens assim tão juntos, iria ver que eles parecem 3 pontinhos. Desses pontinhos que acabam uma história que não acaba. E quem olhasse bem perto o desenho completo do começo do livro, iria ver que ele, na verdade, não está completo e que para os que vierem depois, ainda tem espaço em branco. E esses espaços em branco é para você, leitor, completar o final dessa história. Uma história pelo meio.